não vamos nos precipitar. Eu vi vídeo, gente, não é fácil, tá? Não vou dizer para vocês que é simples você pegar um osciloscópio e achar que é o bichão e fazer os testes com o osciloscópio. Tem muitas oficinas que muitos vídeos pela internet que eles postam como se fosse uma facilidade tão grande. Até vídeos em tempo que eles dizem que são em tempo real, diagnóstico na íntegra. Só que, pessoal, muitas coisas, muitos passos foi pulado, não foi dado o tempo real daquele diagnóstico, porque não é tão rápido, não é tão simples assim. É lógico que agora nós podemos enxergar coisa que nós não enxergava antes. A sonda lambda trabalhando em tempo real, igual está aqui, sem o atraso de um scanner, porque o scanner tem um atraso gigantesco para mim analisar a sonda lambda. Aqui, se eu tiver um misfire, eu consigo enxergar o misfire no sinal da sonda lambda. Então, se ela der uma mínima travada, eu consigo enxergar isso daqui. Então, a sonda lambda ela tem que ser analisada na marcha lenta, ela tem que ser analisada em aceleração. Depende daquilo que você quer ver naquele determinado momento que você está analisando a sua sonda lambda, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é um teste de sonda lambda que nós vamos avaliar a sua frequência, a quantidade de senoidais que vai aparecer na sua tela e nós vamos analisar o 12 volts, vamos analisar o PWM, vamos analisar o negativo dessa sonda. Tudo isso nós vamos analisar. Vamos analisar a resistência dessa sonda, tá legal? E vamos analisar o tempo de resposta. É que eu não sei se eu vou conseguir aqui. Ó, para me analisar um tempo de resposta de sonda lambda, eu tenho que alterar o tempo do meu osciloscópio. Por quê? Porque eu quero ver outra coisa aqui. O que eu quero ver agora? O tempo de resposta. Então, eu mudo a regulagem do meu osciloscópio porque eu quero enxergar outra coisa, tá? Eu preciso enxergar o tempo de resposta dela daqui, aonde ela começa a enriquecer, até aqui, quando ela começa a empobrecer. É que eu não tenho cursor nesse osciloscópio. Se eu tivesse cursor, a gente ia conseguir medir aqui do começo, quando ela começa a enriquecer, até quando ela começa a estabilizar lá em cima, lá, ó. Esse seria o tempo de resposta da sonda lambda. E eu altero o tempo do meu osciloscópio para poder conseguir enxergar esse tempo de resposta. Esse tempo de resposta ele tem que ser analisado de duas maneiras: em rotação e em marcha lenta. E uma coisa que acontece que eu queria dizer para vocês muito importante, muito importante. Pessoal, em rotação eu aumento a frequência, eu tenho uma capacidade da sonda lambda com volume maior no escapamento, o tempo de resposta dela vai ficar excelente. Mas eu também tenho que analisar o meu tempo de resposta dessa sonda lambda em marcha lenta. Então eu tenho que avaliar tanto em marcha lenta como em aceleração. Depende daquilo que eu quero enxergar naquele sinal. É igual a regulagem. Tem gente que pergunta, mas que regulagem que você usou para fazer o teste de sonda lambda? Várias regulagens, porque depende daquilo que eu quero enxergar. Entendeu? Eu quero enxergar o tempo de resposta da sonda lambda aqui, eu tenho que diminuir meu tempo para senoidal ficar mais longa e eu conseguir fazer a captura com mais facilidade. Agora, se eu diminuir o tempo, olha o que acontece, pessoal. Olha lá o que acontece. Eu estou aqui com 2 segundos na tela. Pensa, para me colocar o cursor aqui, até aqui a dificuldade que vai ser. E aí, com um tempo maior, olha a minha senoidal como é que fica. Bem perfeita aqui, tá vendo? E com isso eu consigo fazer uma análise mais simples, mais fácil para me fazer. Só com uma regulagem que eu fiz. Então esse negócio de regulagem depende daquilo que você quer enxergar na imagem. Se eu quero enxergar a quantidade de senoidal que tá cabendo ali na minha tela, eu vou usar um tempo. Se eu quiser medir aqui o tempo de resposta, eu vou usar outro tempo. E eu quero saber na marcha lenta o tempo de resposta da minha sonda. Eu vou ver o tempo de resposta da minha sonda. Eu quero saber em aceleração, eu vou ver em aceleração. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o seguinte. Eu tenho aqui, no caso, um rolamento de roda, que foi o exemplo que eu dei no grupo. Eu tenho um rolamento de roda, só que a inversão, vai haver uma inversão aí de... Vocês vão entender no final quando eu explicar. Eu tenho um rolamento de roda roncando. Se eu pego esse rolamento e giro essa roda devagar, o barulho é menor, porque eu estou girando devagar.
Conforme eu aumento a velocidade dessa roda, eu consigo ouvir um barulho maior daquele rolamento. Então, com a velocidade menor, eu não posso testar esse rolamento. Por quê? Porque ele está fazendo um barulho menor. Eu vou aumentar a velocidade para me poder ouvir melhor o barulho desse rolamento. Então, exigiu mais do rolamento em velocidade, eu consegui identificar o defeito. E a sonda lambda é o contrário. Na marcha lenta, eu estou exigindo mais do tempo de resposta, porque eu tenho um volume menor dentro do escapamento. Quando eu acelero o carro, eu tenho um volume maior, eu estou exigindo menos. Por quê? Porque eu tenho um volume tão grande que ela consegue captar a resposta indo e voltando com uma velocidade maior. Só que é o que eu falei para vocês. Se eu tenho uma alteração aqui de volume de combustível em comparação ao meu volume de ar, eu vou ter alteração de funcionamento na minha sonda lambda e eu tenho que interpretar isso, pessoal. Nós temos que ter esse tipo de conhecimento, tá bom? Então não tem um padrão para você fazer análise, tem que ter o teu conhecimento de como que trabalha aquela peça. E a partir daí, vocês fazerem uma análise de como que trabalha aquela peça, vocês vão conseguir fazer uma análise perfeita, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vou testar uma sonda lambda. Eu preciso saber que tipo de sonda lambda é. Eu preciso saber como que ela trabalha. Ela trabalha com positivo, vamos dizer a sonda lambda comum agora, né, no sistema Flex, pelo menos 90% delas vai ser um positivo, um negativo, um PWM e um sinal da sonda lambda. O positivo vem da onde? Vem do relé. O PWM vem da onde? Do módulo. O negativo vem da onde? Aí é que tá. O negativo vem do módulo. O negativo da sonda lambda não vem do bloco do motor e também não vem da carroceria e nem no negativo da bateria. Ele vem daqui, ó, da central eletrônica. Por quê? Ele é um negativo filtrado, tá? Ele é tratado antes de ser enviado para a sonda lambda. Pode ver que quando você coloca um positivo, um negativo na bateria e liga o seu osciloscópio, o sinal fica peludo, felpudo, cheio de ruído. Por quê? Porque ele não é filtrado. Agora, se eu pegar um sinal negativo do módulo junto com um positivo da bateria, vocês vão ver que o sinal vai estar limpinho. Por que vai estar limpinho? Porque o negativo é tratado, tá bom? Então ele não é um negativo comum. Então, com o osciloscópio, eu consigo, quando eu for fazer o teste aqui, ó, do meu negativo, quando eu for fazer o teste do meu sinal de sonda lambda, eu uso o negativo da própria sonda. Nada de usar filtro para poder limpar o sinal da sonda lambda. Nada disso. Tem gente que vai lá, usa o filtro do osciloscópio, usa o filtro aqueles filtros que a gente vende, o passa-baixa. Mas, pessoal, não use para essa finalidade. Por quê? Se eu pegar esse negativo aqui, é que nesse osciloscópio eu não tenho essa opção, ó. Eu pego a garrinha, eu não consigo colocar ela aqui, ó, no fiozinho do negativo aqui. Eu só consigo usar na bateria, tá? Mas no seu osciloscópio você consegue. Aí você vai fazer o quê? Você vai espetar no fio negativo que vem do módulo. Se esse fio negativo fazer com que o seu sinal fique todo peludo, todo cheio de ruído, significa que você tem um mau aterramento na sua sonda lambda e você vai alterar o funcionamento do carro. Então, olha só. Um aterramento no lugar errado, nós temos um sinal ruim de sonda lambda. Então ele vai acontecer o que? Ele vai reconhecer aqui várias misfire. E na verdade não tem misfire. Na verdade o seu aterramento está horrível. Então é isso daí, pessoal. A análise de sonda lambda não é simplesmente você catar o teu osciloscópio, colocar lá e definir. Você vai colocar e fazer as análises de conhecimento daquilo que você tem sobre aquele tipo de peça, tá bom? Olha que senoidal bonita lá na tela, para mim avaliar o tempo de resposta. Ó, que bacana aqui, ó. Uma senoidal perfeita, tá bom? Isso em marcha lenta. Em aceleração, eu aumento a frequência. Depende daquilo que eu quero analisar. Espero que tenha sido útil para vocês. Uma coisa que eu vou pedir para vocês aí, os meus vídeos estão aumentando a visualização e eu não tô vendo like no vídeo.
Por favor, pessoal, não custa nada vocês assistirem pelo YouTube e clicarem lá em dar um like no nosso vídeo. Isso nos ajuda muito, nos contribui bastante para que a gente possa continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês. É uma contribuição tão simples vocês ir lá e dar um clique e dar um joinha lá, uma contribuição. Faça os seus comentários aqui, o que vocês concordam, aquilo que vocês não concordam, tá bom? Vamos agitar um pouquinho mais esse canal aqui e isso depende de vocês, tá bom? Não é somente um elogio, somente esse tipo de coisa, mas passar os nossos conhecimentos aí, ver aquilo que possa acrescentar de bom, né? Porque de ruim já cada dia já basta ser um mal aí. Então, tenha um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Temos ainda o osciloscópio, estamos vendendo o osciloscópio, o esquema elétrico, o scanner de baixo custo. Nós temos aí algumas opções para vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato que nós estaremos disponíveis para tirar suas dúvidas, tá bom? O contato é somente para vendas, não é para suporte. O nosso suporte é só para depois que vocês efetuaram alguma compra com a G3, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem com Deus.